Oi, hoje eu estou aqui para falar sobre o que é ser diferente. Porque, gente, desde criança, eu me sinto um ET nessa terra, juro. Eu sempre me senti deslocada, senti que as pessoas não me entendiam, enfim, e que tinha alguma coisa de errado comigo de alguma forma. E com você, como que é? Bom, eu sou a Carol Marrier e hoje eu quero trazer um pouco da minha história, mas também falar sobre o que é ser diferente de fato. E como eu disse, eu tenho essa sensação desde muito cedo que eu não me encaixo nos ambientes, que eu tinha que fazer um esforço muito grande para me sentir pertencente a algo nesse sentido, a um grupo de amigos, a um ambiente social, enfim, até dentro da minha família, sabe? Parecia que eu era um peixe fora d'água e eu sempre questionei demais, pensei demais, senti demais e eu sempre achei que de alguma forma isso era um problema, porque eu tenho duas características importantes. Desde pequena, eu sou mais introspectiva, eu sei hoje em dia que eu tenho esse tipo de personalidade, mas eu sempre pensei demais. Então, eu sempre ruminei situações. Então, toda a situação social que eu estava, eu saía diferente dela, e além de ser diferente, eu sempre pensava muito no que as pessoas falaram, da forma que eu falei, se era a forma correta, se não era, se enfim, se estava adequado àquele ambiente. Nossa, será que fulano ficou com raiva de mim? Será que eu fui direta demais? Será? Era sempre assim. Na verdade, até hoje eu sou um pouco assim, mas eu tenho muito mais clareza e uma maturidade emocional para entender que tem coisas que não têm explicação, mas eu sempre fui a pessoa dos porquês. E por eu me sentir diferente de outras pessoas, eu sempre tentei entender da onde que vinha aquilo dentro de mim, sabe? Nossa, será que eu puxei da minha mãe? Será que eu puxei do meu pai? Será que, não sei, tem alguma coisa de errado comigo? Não? Eu sempre me cansei muito em situações sociais, eu sempre era um desgaste emocional, sabe? Isso é porque eu sou uma pessoa introspectiva. Então, o que que acontece? Toda vez que eu tenho uma interação social, eu preciso de um tempo para me recuperar. E isso faz parte, não tem nada de errado. É só uma forma de ser. Existem várias formas de existir, de ser, de pertencer. E eu sou assim. Então eu levo um tempo, sei lá, eu saio um sábado. Com certeza, para mim, sair no domingo ou no dia seguinte vai ser muito mais desgastante, porque eu ainda vou estar nesse processo de, de descansar, sabe? Eu volto para mim, no meu ambiente de porto seguro, um ambiente confortável que eu me sinta bem, enfim, para me recuperar. Isso não tem nenhum problema. Mas o que que é ser diferente? Na verdade, é, cada um é de uma forma, é só você não ser igual a ninguém. É você entender quem você é, aceitar isso, acolher, abraçar e falar, tá tudo certo, porque cada um é de uma forma. E se as pessoas à sua volta são todas iguais, existe algum problema. Elas podem até ter características ou interesses em comuns, mas não significa que elas são iguais. Significa que elas têm algo que as conecta. Simplesmente isso. Mas ser diferente é ser você. Não existe uma cópia. Você é um ser único e que tá aqui para fazer o que você quiser, para ser você. Então, quanto mais você, mais diferente você é aos olhos dos outros, mas é diferente do quê? Qual que é o parâmetro, sabe?
O parâmetro é o que a sociedade espera de você? Pode ser. Mas você tá aqui para satisfazer alguém ou algum grupo? Não. E eu vou até dar um exemplo em relação a isso, por exemplo. O que acontece? Eu comecei a trabalhar no mundo corporativo muito cedo. E existia uma cobrança muito grande dos meus superiores que eu me vendesse mais. Porque assim, eu entrei já no mundo corporativo trabalhando com eventos e marketing e vinha de alguma forma, nossa, você precisa falar mais, você precisa se expressar mais, porque eu sempre fui muito direta. Eu falo quando eu preciso falar, quando eu não preciso, eu fico quieta, eu não vou ficar, tipo, enchendo linguiça, eu não sou esse tipo de pessoa. E existia essa cobrança, nossa, você precisa, você precisa. Tipo, eu preciso para o ambiente corporativo. Eu precisaria, se eu quisesse crescer até para conseguir galgar, alcançar posições maiores, enfim, vender o meu peixe. Então eu precisaria ser uma pessoa que eu não sou para conseguir atingir o que eu merecia. Eu sempre achei isso muito bizarro, injusto, mas é o jogo do mundo corporativo. E aí eu tentei encontrar formas de continuar sendo eu mesma para não ser desleal comigo, mas também encontrar uma versão minha que pudesse se adaptar a esse jogo, de alguma forma. E aí eu encontrei algumas formas de não me sabotar, mas que eu podia vender mais meu peixe, entrosar mais com pessoas que eu deveria, que a partir disso eu ia conseguir o que eu queria. E aí eu fui entendendo como que funcionava esse jogo corporativo, mas de novo, para mim sempre foi um conflito interno tentar me encaixar, porque parecia que eu nunca era boa suficiente para nada. Porque se eu sempre tinha que mudar o jeito que eu falava, se eu tinha que me expressar mais, se eu tinha que ser basicamente uma pessoa que eu não era, tipo, qual que é a graça disso? Eu tô aqui simplesmente para cumprir um script de outra pessoa ou ser igual a todos vocês? Não, eu consegui encontrar dentro disso é, um equilíbrio entre ser eu mesma, mas também me mostrar para conseguir alcançar espaços. Então, ser diferente, na verdade, é a sua força para continuar vivendo e ocupando espaços que são seus. Não adianta você ficar fazendo um papel, você ser uma pessoa que você não é para agradar os outros. Óbvio, gente, eu me adaptei ao mundo corporativo porque eu entendi que eu estava mais me martirizando e me frustrando porque eu não conseguia simplesmente atingir o que eu queria, porque eu não tinha é, eu não conseguia demonstrar quem eu era para as outras pessoas, então eu precisava colocar isso para fora de alguma forma, mas eu não deixei de ser quem eu sou. Na verdade, o que eu percebi? Eu consegui me expor mais nos momentos que eu precisava e conseguir estreitar relações dentro ali da empresa com pessoas que de fato eu gostava e que isso me ajudou muito a que eu fui criando de fato alianças e gostando de estar onde eu estava, de gostando de conhecer as pessoas, entendendo que cada um tem o seu jeito e que o meu não estava errado, era só um jeito diferente de ser e que eu encontrei a força, eu encontrei o meu diferencial ali, entendeu? E isso foi o que até hoje me faz ocupar espaços que talvez eu não ocuparia antes. E é isso. Não é um problema você ser você. Problema, na verdade, é você tentar ficar buscando ser igual aos outros para se encaixar numa caixinha que não é sua. Isso vai te deixar angustiado, isso vai fazer com que você se perca e aí quando você olhar lá na frente, você vai
pensar, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não sou assim, por que eu tô agindo assim? Enfim, é muito autoconhecimento, você vai precisar mergulhar e entender de fato o que que é você, o que que não é, porque até você entender o que é você, você precisa, na verdade, fazer coisas igual aos outros, aí você vai entender e identificar ali um estranhamento, e depois você vai encontrar um caminho, um caminho diferente, mas que é seu. Se apropria de que você é e tá tudo bem. Seja você, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.